Bom dia, estamos começando mais um ao vivo aqui, nessa parceria da página do Enoque com o Factual. Dois espaços nas redes sociais para a gente discutir a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e também a nossa realidade pessoal, as nossas dificuldades existenciais. Eu, Enoque Cavalcante, tenho o prazer de receber hoje aqui o historiador, advogado, e polemista Sebastião Carlos, que também é presidente da Academia Mato Grossense de Letras e tem um currículo enorme aí. Sebastião, prazer. Prazer. E vai fazer parte mais uma vez aqui dessa nossa roda o jornalista Johnny Marcos, que também é outro polemista, jovem polemista aqui da nossa Cuiabá. Estamos aqui no estúdio de O Factual, aqui na Rua Manuel Leopoldino, sob a direção geral Cláudio Cordeiro, nosso amigo, parceiro, dá até aquela música do Roberto, né? Você, meu amigo de fé. Meu irmão camarada. Meu irmão camarada. Esse é o Cláudio Cordeiro que nos propicia esse espaço. O Sebastião Carlos, ele vem de 2018, foi candidato ao Senado. E foi o homem que protagonizou aquela que seria a grande polêmica que está rendendo até hoje, que é o enfrentamento dele contra a juíza Selma num processo de questionamento de abuso do poder econômico. O caso da juíza Selma, meu caro Sebastião, ele já se resolveu? Você já acha que se resolveu satisfatoriamente? Enoque, inicialmente quero agradecer o convite de estar aqui com você neste novo cenário, já que estive em outros momentos. Perfeito. Nesta longa caminhada que temos tido. Quero agradecer ao meu prezadíssimo amigo, companheiro de jornada, Cláudio Cordeiro, e ao Johnny, que estamos pela primeira vez juntos, e aos nossos operadores de som e de imagem. Enoque, o processo está seguindo as tramitações normais. Aqui tivemos, que para mim já cumpri um papel que me cabia, não como candidato ao Senado, mas sobretudo como cidadão e como democrata. A democracia não se faz apenas pelo voto, a democracia se faz no cotidiano, uma construção cotidiana e, sobretudo, pela valorização da legalidade e da transparência do processo eleitoral. E por isso atuei como cidadão, atuei como advogado, como professor de direito e tive, nesse primeiro momento, a felicidade, uma conclusão cívica, digamos, de ver que a minha ideia, o processo que iniciei, foi consagrado pela unanimidade dos votos do Tribunal Regional Eleitoral, sem nenhum dissenso na opinião dos julgadores. De forma que foi uma vitória, do ponto de vista pessoal, já plenamente realizada. Agora, há o processo, digamos assim, mais amplo, que é a conclusão desse procedimento da ação de ajuizamento de investigação eleitoral, esse é o nome oficial. E que vai, então, ela recorreu ao TSE, cabe, portanto, à Justiça Eleitoral julgar. Só espero que, mais uma vez, como cidadão, como eleitor, que não ocorra agora como ocorreu num passado recente, em que é fato público e notório, que o processo só foi julgado 7 anos depois, quando faltavam meses para terminar o mandato de 8 anos. Exato. Quer dizer, e é um paradoxo que ocorre, porque a Justiça Eleitoral, tanto quanto a Justiça do Trabalho, por exemplo, que foram criadas na década de 30 por Getúlio, foi com fim específico, uma justiça especializada, portanto, dentro dos parâmetros da celeridade. O grande drama com que nós lutamos, cidadãos e advogados, é exatamente a morosidade da justiça. Mas se há uma justiça que, por sua própria especificidade, exige urgência e rapidez sem perder as características da legalidade, essa é a justiça eleitoral e trabalhista, mas eleitoral. E eu espero só que
isso corra. Não depende da vontade do Sebastião Carlos, depende da participação da imprensa, depende da participação de todos os atores interessados no processo de aperfeiçoamento da democracia brasileira. Professor, nos bastidores a gente estava conversando, no caso, em tese, vamos colocar assim, ao cabo desse processo da senadora Selma, ela é cassada. O senhor estava levantando como é que ficariam os projetos de lei, as decisões do Senado que tiveram o voto dela, que contribuíram para a aprovação desse projeto? Essa questão que você levanta é uma questão de grande importância e que a mim me interessa. Hoje eu estou muito dedicado à questão da ciência política, numa particularidade, por exemplo, do parlamentarismo e no aperfeiçoamento dos mecanismos da democracia, na questão que nós chamamos em filosofia política equipolência dos poderes, em que os três poderes têm que ter uma igualdade de ação. E veja bem, essa é uma questão que nós hoje levantamos apenas como ponto de estudo, porque não existe no processo eleitoral. Mas é justo que, na medida em que você assina um documento e por qualquer razão a sua assinatura é inválida, num processo, numa venda do imóvel, por exemplo, naturalmente o procedimento de venda é nulo. Assim deveria ocorrer no processo eleitoral. Se você participa de um processo no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereadores, e posteriormente se constata que aquele seu voto foi comprado, que você foi manipulado por meios não lícitos, não republicanos, ora, é óbvio que, portanto, aquele projeto, na medida em que dependeu do seu voto para ser aprovado, né, e aí há várias tramitações, a exigência de maioria, de 2/3, etc. Se o seu voto contribuiu, naturalmente aquele projeto devia ser anulado. Nós temos um caso famoso, por exemplo, que é a questão da reforma da Previdência empreendida no governo Lula, em que foi cobrado, está sendo cobrado até hoje, 11%. Ou seja, o sujeito trabalhou 30, 35, 40 anos, contribuiu para a Previdência e depois de aposentado ainda tem que pagar 11%, é um absurdo. E se constatou, através daquele famoso processo do mensalão, que muitos votos ali, de todos os partidos, não foi só o partido do governo, foram comprados. Como foi agora nessa nova reforma da Previdência? Isso tem que ser comprovado. No caso do mensalão foi comprovado. Houve uma decisão judicial. Exato, foi ao Supremo e se constatou, até alguns já estão presos até por isso desde... Mas então, veja bem, essa reforma devia ser anulada, ipso facto. Se constatou que os votos que foram dados não foram votos de consciência. Não existe um direito positivado apontando nesse caminho. Não existe. Por isso, uma tese a ser desenvolvida. É uma tese que a gente deve desenvolver na medida em que há compromissos mais amplos da democracia. Nós estamos engatinhando no processo democrático. Entendemos que democracia é só colocar o voto da urna e você voltar para casa. Quando a democracia é um processo permanente de aperfeiçoamento. Isso daria, inclusive, mais celeridade a esses processos da justiça eleitoral para se evitar esse tipo de situação. Exatamente. Aí que está a falha da justiça eleitoral. E, veja bem, a justiça eleitoral aqui em Mato Grosso, nesse processo específico da senadora eleita, ele correu rápido. Um ano é uma rapidez, quer dizer, todas as partes falaram, certo? Quer dizer, houve. E aí acontece, João, uma coisa interessante, um paradoxo, e tanto na vida pública quanto na vida particular. Alguns exigem a celeridade. Agora, quem está sofrendo, porque, como é sabido, né, os advogados da parte contrária da senadora eleita, disseram que como correu muito rápido, né? Quer dizer, é igual aquela história no futebol em que o goleiro acha que a trave é muito ampla e o artilheiro que vai bater o pênalti acha que está muito estreito. Né? Se houver uma nova eleição, o senhor é candidato? Não sei, talvez não, porque esse é a questão que nós temos que discutir em profundidade. Eu pergunto, existe política, e eu não digo política no sentido aristotélico, da construção de ideias, de projetos,
O que existe hoje é um campeonato financeiro. Quem tem dinheiro tem uma chance imensa. Por exemplo, eu disputei uma eleição em que eu tinha 30 segundos na televisão. Que ideias, que projetos eu posso falar em 30 segundos? Tinha candidato a deputado estadual que tinha 10 vezes mais tempo que eu. Isso não é democracia. Pelo menos num debate para cargo majoritário, que é o cargo de governador, de senador, devia ter tempos iguais para todos. Nós estamos disputando e discutindo o futuro do país, o futuro do Estado, o futuro do cidadão, o futuro do seu filho, do seu neto, porque discutimos a questão educacional, a questão econômica, de previdência social, de direito ao emprego, etc. E você tem 3 segundos. Quer dizer, então, eu não posso dizer que eu vou ser candidato numa situação dessa. Eu fui candidato para marcar uma posição, para dizer, peraí, tem gente que pensa diferente nesse Estado. Quer dizer, que o Estado não pode ser apenas voltado para uma questão meramente econômica, de agronegócio, quantos incentivos vai ter, quanto não vai ter. Quer dizer, nós temos que ter uma dimensão maior. E eu queria falar para as universidades, queria falar para os sindicatos, acima e além até das barreiras artificiais criadas pelos partidos políticos. Porque nós vimos candidatos aí se dizendo de esquerda, avançado, progressista, com posições na vida pessoal e em outros lugares muito contraditórias com o que falava em campanha política. Tanto isso é verdade que ao longo, não apenas agora, mas ao longo do tempo, e quem estuda a história da política em Mato Grosso vê, você hoje está num partido que faz oposição, o sujeito ganha para governador ou para prefeito, no dia seguinte você já está apoiando em nome de uma fajuta governabilidade, como se a democracia não exigisse uma oposição consciente e até aguerrida. Aí o senhor fala, então, da perenidade dos partidos e das ideias. Aí o senhor, passada essa eleição, como é que fica a sua relação com a rede de sustentabilidade? O senhor foi um candidato, né, a senador, com uma expressiva retórica, votos, no geral, inexpressivos, e esse pós-eleição. O senhor, hoje, por exemplo, está participando da cúpula, planejando a participação do partido já nas eleições do ano que vem, a disputa para prefeito. Como é que é isso? Não, eu não estou participando de nenhuma articulação. A rede se esvaziou em Mato Grosso? Não, tem pessoas aí entusiasmadas. Porque para fazer política você tem que ter 2 elementos que a mim me parecem fundamentais: as ideias e a emoção. Você tem que se sentir entusiasmado com aquilo que você está fazendo, certo? Envolvido. Você não pode fazer política só para ganhar. A política é feita numa construção diária de cidadania. E você tem que ter ideias e tem que ter a emoção, o pensamento. Para conquistar mentes e corações, você só vai conseguir dessa forma. E essa parte emocional, meu caro Enoque, eu não me sinto muito envolvido, essa parte, quando eu digo emocional, no sentido do entusiasmo, de estar no dia a dia. Por exemplo, eu não tive apoio nenhum da rede. Falei sozinho. Diz na questão da selva ou da campanha em si? No tudo. No todo. Não recebi 1 centavo. Quer dizer... O senhor mesmo sustentou sua campanha? Foi isso? Como? O senhor mesmo sustentou? Foi eu. Todos... Tive a felicidade que o tribunal aprovou minhas contas, ao contrário de tantos outros aí, foi aprovado de imediato. Gastei cada centavo da campanha e mais ainda. Quanto deu essa? Ainda ajudei os candidatos a deputado estadual e a federal. Paguei advogado e paguei o contador para que fizessem todo esse trabalho. Quanto é que deu a sua campanha? Quanto custou? Foi o mínimo possível que você possa imaginar. Vamos dar uma orientação para os novos candidatos. 80 mil reais, 70 mil reais. E foi muito. Porque tinha produção de televisão, tudo. Exato. São esses gastos. Você se desloca de um lugar para outro, você tem que gastar gasolina. E chega o momento da campanha, o sujeito está de avião, está de jatinho, correndo no estado, mas eu estava num carrinho e tinha que ter alguém que dirigisse. Então, a minha campanha e a demais também, a questão de gráfica e tal... paguei a propaganda para muitos candidatos a deputado estadual e a federal da rede, e aconteceu esse fenômeno que atingiu o país todo, de uma polarização, de uma brutal e ineficaz polarização do país. Então, veja bem, a Marina vinha
de uma campanha com um arcabouço de votos de 24 milhões de votos. Esses votos derreteram como um sorvete no sol quente de Cuiabá. Mas a responsabilidade não é dela mesma, pela omissão dela, o sumiço dela depois das eleições? São vários fatores, né? Mas essa questão da polarização danosa que houve no país, quer dizer, foi muito prejudicial e está sendo prejudicial. Está sendo prejudicial. Quer dizer, nós estamos vendo a situação do país agora, a cada dia, nós temos uma questão polêmica, certo? Polêmica não diante dos graves problemas que o país tem que enfrentar, mas polêmica diante da fala do presidente da República, que tradicionalmente, e isso já vem desde o Império, o imperador era o poder moderador, era o poder, e os presidentes da República são aqueles que mais desenvolveram a capacidade da conciliação, e nós temos hoje uma situação de enfrentamento, um enfrentamento diário, em vários setores, na área cultural, na área científica, na área política, enfim, na área econômica, que agora parece que a economia está se recuperando. Quer dizer, então, tudo isso cria uma situação de dificuldade que na campanha já se via. Então, veja bem, há uma desarticulação da oposição, né? A oposição está vendo aí o caso evidente da reforma da Previdência, né? E não sei se as pessoas mais lúcidas, mais esclarecidas do mundo político não tinham que se reunir para encontrar um caminho. O país não morre numa presidência, o país vive, a gente passa e o país continua. Professor, a gente estava conversando antes da entrevista nos bastidores. O senhor reclama, o senhor se ressente da falta desse debate mais qualificado, com uma dialética melhor, com argumentos melhor construídos. O senhor se decepcionou com a vida política, com o debate político? O senhor que é um acadêmico, é um imortal da academia, um intelectual de primeira, o senhor se ressentiu da ausência desse debate mais nivelado, de mais alto nível dentro do mundo político? Eu acompanho e já fui candidato algumas vezes. Já foi vereador? Já fui vereador. Qual foi o ano e aonde foi? Em plena ditadura militar, eu fui eleito, só tinha 3 municípios aqui em Mato Grosso, que era do MDB, que naquela época era o MDB, não é o MDB de hoje, certo? Era o MDB do Ulisses. Mudou da água para o óleo, digamos assim. Não é o MDB do Emanuel e da Janaína. Quer dizer, então eu fui eleito vereador, fui o mais votado pela oposição em Mato Grosso, no município de Barra do Garça, e depois fui candidato perdi uma eleição para deputado por 200 votos e me afastei da política durante muitos anos, né? E tentei ser constituinte, sempre sonhando grande, né? E agora fui candidato ao Senado, mais para marcar uma posição. E claro, não esperava também que houvesse essa polarização e que a Marina fosse derreter da forma que derreteu. Então não houve uma decepção com a falta de debate, porque o debate aqui sempre foi esse. Quem poderia enriquecer o debate político em Mato Grosso, de certa forma está omisso e ausente, que são as universidades. Qual a participação efetiva no mundo político, do dia a dia, do cotidiano das universidades? Tem uma ou outra pessoa, não estou também generalizando, mas não como um ente produtor, gerador de ideias, que sempre foram as universidades, certo? Quer dizer, a partidarização dentro da universidade também foi um mal que aconteceu nos anos passados. Mas, quer dizer, os grandes debates, por exemplo, uma questão que nós tínhamos que estar discutindo a partir dos centros universitários, a questão dos incentivos fiscais, da renúncia fiscal, a questão do agronegócio estabelecido, certo? Numa comparação, tem que ter o incentivo? Tem. Mas qual o resultado desse incentivo? Porque na medida em que o Estado abre mão do imposto, que pertence à coletividade, esse Estado, quando eu digo Estado, estou dizendo um ente estatal, ele está querendo o retorno. Nós não temos aqui, por exemplo, o processo que ocorre nos países da Europa ou nos Estados Unidos, do filântropo que ajuda, por exemplo, tira do próprio bolso porque ele ganhou da sociedade para ajudar em bolsas de estudo para as universidades, em comprar uma biblioteca, em estimular o meio. Nós não temos. Sustentar uma universidade. Exato. Né? Quer dizer,
Então, esse é o grande problema. E a universidade, as universidades, mas sobretudo a Universidade Federal, devia estar involucrada, como diz o espanhol, participando desse processo de esclarecimento, de debates e amplitude para a sociedade, dizendo, nós estamos retornando para a sociedade o que ganhamos dessa sociedade na medida em que tem um ensino público e gratuito. Aí o senhor diz que não está pensando em política, na vida partidária da rede. Há a possibilidade do senhor deixar a rede? Sim, por que não? Eu não nasci na rede. Eu talvez queira ir para a rede para balançar e aproveitar. Se afastar da política? E o doce farniente. É difícil você falar afastar da política, porque, e lembrando uma pessoa que falamos agora recente, Ortega y Gasset, o grande filósofo espanhol, que dizia, o homem é ele e suas circunstâncias. De repente, as coisas nascem a partir de um debate como esse, mas neste momento em que eu entrei para sentar nessa cadeira e que estou falando com vocês, não me passa pela cabeça, porque exatamente eu estou me dedicando agora a esses estudos, a essas pesquisas, e eu acho que eu posso contribuir muito mais para as gerações vindouras. Quando pensa, por exemplo, em disputar a prefeitura de Cuiabá, aí, contra o Emanuel, contra o Lúdio, contra a Gisela Simone, os senhores não se animam, por exemplo, o senhor queria discutir as realidades de Mato Grosso lá no Senado e discutir a realidade de Cuiabá no comando do Palácio lá, o Alencastro? Sem querer ser irônico, meu caro, mas você já sabe a minha opinião, dada nosso relacionamento de amizade. Se chegar assim, olha, na conta bancária tal, tem tantos milhões para você enfrentar, aí já é uma coisa de se começar a falar. Eu disse agora, o que existe é um campeonato financeiro, não existe um debate político, só que tem ideológico, doutrinário, mas claro, ou faz na frente ou faz por trás, certo? Isso, e no estado periférico, como é Mato Grosso, que não está no centro das discussões políticas, mais ainda, certo? E eu não estou falando em tese, em hipótese, porque acabei de participar de uma campanha. Não, qualquer cidadão aqui pode pegar e analisar o procedimento político. Veja bem, eu escrevi um livro chamado Governadores, Meio Século de Vida Pública, que eu analiso no vai e volta, desde Mário Correia da Costa, passando pelo interventor Júlio Miller, que para mim foi um dos grandes governantes que Mato Grosso teve. Aliás, Mato Grosso só manteve Cuiabá como capital graças ao que ele fez durante 8 anos, aqui como interventor, até a década de 80. E a partir do movimento militar de 64, houve um corte nesse sentido, certo? Em que a política deixou de ser aquele gosto pelo poder, de ir para realizar, e passou a ser mais uma realização pessoal e de grupos. Tanto assim que todos os governadores, absolutamente todos os governadores, de 22 a 65, 66, morreram pobres. Não fizeram fortunas no poder. Não se preocupava até mesmo no sentido de fazer sucessores, no sentido de que articulações políticas de última hora, por baixo do pano, certo? Eles tinham, e você pode contar todo, o Arnaldo Estevo deixou o governo para ser candidato ao senador em 50, perdeu a eleição para senador e voltou a ser um agrimensor já aos 50 anos, percorrendo o estado, certo? João Ponce de Arruda, a mesma coisa. O Fernando, que era o melhor, tinha sido filho de um ex-governador, importantíssimo governador, prefeito de Campo Grande, 2 vezes senador, foi o primeiro senador que saiu do governo e foi eleito senador. Quer dizer, também morreu pobre. Não havia aquela ideia de você ter uma fortuna por trás. Você tinha partidos durante 50, 40 anos. Correia da Costa? Era filho do Pedro Celestino. Veja bem, eu publico os resultados. Hoje, Correia da Costa estão aí dos processos do Cival. Eu publico todas as eleições e tal, e durante esse período todo, só houve uma mudança de partido de um líder político importante. Só uma. Era o DN,
PSD, o PTB que estava crescendo e o PSP lá do Adhemar de Barros que tinha uma... Quer dizer, mas você estava ali porque você pertencia a um grupo político e não a um grupo econômico e financeiro. Hoje, as mudanças de partido ocorrem como mudança de camisa, certo? E aqueles que não mudam ainda tem uma justificativa, uma falácia, que é dizer que precisa da governabilidade. Ora, o governador tem que governar diante de um projeto, de um programa que apresentou na campanha política. Você tem que votar pelo programa que o governador apresentou, certo? E quem vai para o governo tem que saber das dificuldades em que ele vai pegar o Estado, dos desafios, dos problemas que se apresentam, né? Não pode. Então esse é o grande problema. Que eu digo que não há política, há um interesse financeiro, econômico em torno disso. Aí você elege não apenas governador e prefeito, mas você elege vereador, deputados estaduais, senador, sobretudo, e assim por diante. O senhor ficou orgulhoso aí quando o senhor escutou Carlos Fávaro assumiu as suas teses aí contra a juíza Selma e passou também a atuar para derrubar? Orgulho algum. Orgulho não teria de forma alguma. Todo mundo assume o seu papel e os seus desafios. Eu sentiria confortável se no dia seguinte em que eu entrei com a ação e que eu fui chamado de membro de organização criminosa, de Laranja, tivesse recebido a solidariedade. Laranja? Quem chamou você? Não apenas dele. Fala aí, vamos citar. O senhor seria Laranja do Nilson Leitão, era isso? De todos os outros. O Nilson Leitão pagou o senhor para fazer ação. Apareceu essa tese. Não, está nos jornais. A senadora eleita disse numa entrevista coletiva sobre isso. E por isso eu estou processando. Há um processo individual, pessoal. Claro, o outro foi um processo cívico, um processo republicano, um processo ético. Agora não, eu estou defendendo a minha ética pessoal. Há um processo correndo na vara criminal aqui, certo? Em que eu quero que venha a público dizer que eu pertenço a uma organização criminosa e que eu fui laranja de quem quer que seja. Um sujeito que tem mais de 30 anos de vida pública, de advocacia, etc. Quer dizer, então isso eu agi. Respondendo a pergunta inicial, voltando... A vaca fria. Veja bem, eu sentiria confortável, não orgulhoso, se eu tivesse tido o apoio dos 9 outros candidatos. Eu não falei em causa própria. Os outros quase se omitiram, a não ser o Fávaro. Não, ele não se omitiu. Ele veio participar depois que havia já ocorrido a eleição. Essa queixa dele agora. Certo? Eu entrei antes, porque aí pode ser o chamado ius esperneandi, né? Eu perdi, agora eu vou brigar. Não, eu entrei com uma tese política, já sabia que não ia ganhar. Certo? Porque o negócio é o seguinte, eu não vou ganhar mesmo, vou cruzar os braços. É o que ocorre em 99% dos casos. Eu não penso como individual, como Sebastião Carlos, eu estou pensando como um cidadão que tenho que ser coerente com aquelas ideias que eu sempre defendi e estou defendendo. É muito fácil você, depois que passa a coisa, ou cruzar os braços por omissão, e aí eu repito que a omissão nunca esteve na minha biografia, e penso como Dante Alighieri, né, que numa das passagens da Divina Comédia, ele diz que o lugar mais quente do inferno deve ser reservado aos neutros. E eu nunca estarei nesse ponto. Eu nunca estive neutro quando eu achei que devia entrar. É claro, não sou uma metralhadora giratória. Olha, você vai jogar, vamos dar um tiro aqui, eu vou sair. Não, eu tenho as minhas opções de vida, certo? E nesse momento, entrar com essa ação era uma opção de vida. E entrei antes. E outros candidatos e fui mais adiante. Fui à OAB. Grande OAB. E não tive também a solidariedade da OAB, foi omissa. Sob a presidência do Leonardo Campos? Não, ele está lá desde quando? Eu entrei o ano passado. Sim. Então foi com ele. Então, veja bem, eu não sou metralhadora giratória, mas eu assumo os compromissos que tenho. E sou um cidadão, às vezes, solitário. O que o Leonardo disse? Não tem nada a ver com isso? Não, isso é questão eleitoral? Não, recebeu. Só que entendeu que fosse uma coisa pessoal e não é pessoal. Certo? Eu já sabia que não ia ganhar a eleição. Já não tinha mais
dentro do quadro, você tem um mínimo de perspectiva, você sabe. Tem as pesquisas? Não, independente de pesquisa. Né? A gente não é ingênuo, a gente sabe a dificuldade que tive da campanha, tal, aqueles negócios. Então, isso foi natural. Quer dizer, então, eu não pensei em causa própria. E, nesse momento, naturalmente, eu esperava que tivesse a solidariedade daqueles que estavam compromissados, inclusive com alguns partidos. Antes de entrar com a sua ação de procurar esses outros candidatos para ser uma coisa mais coletiva? O tempo passaria. Vamos fazer um congresso para decidir se deve entrar. A um certo momento... Criar uma comissão. Aqui no Brasil, para não dar certo, é só criar uma comissão, né? Então, diante dessas circunstâncias, eu achei que naquele momento eu devia agir. E agir antes da eleição, porque também se eu fosse entrar depois, poderia parecer um mero criador de caso, oportunista, não. Quando saiu divulgado aquela ação monitória da empresa de publicidade, eu vi que ali tinha fundamento de uma ação mais profunda. E o senhor falou da ação da empresa publicitária, e o publicitário Brasa, que estava envolvido no caso, ligou para o senhor, agradeceu o apoio? Não, nada? Teve nenhum tipo de contato? Não o conheço pessoalmente, nem havia porque ele também me ligar, não há nada. De repente ele achou que o senhor está defendendo ou ajudaria. Não, eu não defendi coisa nenhuma. O dele é o problema comercial, o meu é o problema político. Bebeu água? Voltar a falar com... O professor é passional, isso é muito bom. Eu sou incisivo, às vezes você tem que sublinhar suas falas com uma certa incisividade. Nós estamos num país que, embora polarizado, mas muito maleável para algumas coisas quando se trata de ética, quando se trata de questões sérias do país. O senhor falou da ausência desse debate mais qualificado e o candidato, o eleitor precisa votar no plano de governo, ele precisa saber o que o candidato, depois de eleito, vai colocar em prática, e isso realmente faz muita falta. E a gente vê aí, no âmbito federal, um candidato, o presidente Jair Bolsonaro chegou lá, ninguém sabia qual era a plataforma de governo dele, e ele fica criando polêmicas diárias para justamente, talvez, desviar esse foco de que ele não tem absolutamente nada com o plano de governo. Exato. Olha, eu acho que o político, fundamentalmente, aliás, a definição clássica de política é essa, certo? Desde os gregos, Aristóteles e todos os outros, Montesquieu posteriormente e tal. O político tem que ser um pouco, ou muito, um pedagogo, um professor. É aquele que está mais envolvido com as questões que diz respeito ao destino do ser humano e que tem que dar orientações, que tem que apresentar ideias. E é nesse momento que o confronto de ideias, em que a oposição é importante para que o cidadão possa analisar. E aí é que está, de certa forma, a falha do nosso processo educacional. Até que ponto um garoto sai da escola com essa visão de mundo, visão da sociedade mais amplificada? Que pudesse julgar. Porque quando você vota num político, desde vereador até um senador, você está votando em coisas que dirão respeito ao seu futuro. O voto é muito personalista. Né? O seu futuro. E quanto tempo você pode pôr realmente na balança? Muitas vezes, até mesmo os partidos, entre aspas, ideológicos, que votam por ideologia, não contribuem para isso. Muito pelo contrário. Que você tem que separar a convicção das ideias por um pensamento ou por uma emoção quase que religiosa. É que a gente vê. Não, eu estou com fulano e não estou nem aí, tudo que ele fizer está bom. Quer dizer, isso não só é antidemocrático, antifilosófico e é altamente depreciativo do processo republicano. Que você tem que votar com uma visão crítica. E os partidos supostamente ideológicos, e eu posso dizer em outro momento porque faço essa crítica, eles não contribuíram, não estão contribuindo para um debate mais amplificado. A nossa conversa com o professor, historiador e ativista político Sebastião Carlos está se afunilando, chegando ao final. Falamos um pouco aí meia hora, é pouco, né? Sobre essa questão da sua participação na eleição do ano passado. O senhor está aí numa espécie de recesso político-partidário, né, de militância, não está se preocupando muito com as eleições municipais, não está pensando muito nisso.
Mas o senhor é um ativista lá da Academia Mato Grossense de Letras. Parece que vai ter uma disputa lá agora, né? O senhor é o atual presidente e há 2 candidatas disputando a sua sucessão. Fale um pouco aí para a gente encerrar esse papo, acenando que também lá entre os imortais também se faz política. Você faz política quando você começa a nascer. É um conceito. Você faz política no cotidiano. O ato de eu estar aqui já é um ato político, e mesmo se não falássemos sobre política. Então, veja bem, todo conceito debate... brechtiano. Não só Brecht, mas todo Marx e Gramsci e tal. Mas veja bem, lá vai ter essa disputa entre 2 mulheres. Vai ser agora em setembro, a eleição. Né? Já Seu começou, mandato termina em setembro. Meu mandato termina em setembro. Sou presidente já pela 3ª vez da academia. Não quis ser candidato à reeleição. Eu acho que cumpri a minha tarefa na academia. Estou lançando agora, para encerrar esse ciclo, uma revista importantíssima, uma revista livro, não um livro, sobre a academia, trazendo alguns ensaios importantes, além de poesia e conto e tal. Então, estou encerrando. E está lá a Sueli Batista, disputando para presidente. É candidata a presidente, uma altamente preparada, competente, jornalista, foi professora na universidade e tal. E a outra foi professora também da escola técnica, Cristina. Cristina Campos. Então é muito importante essa disputa, né? Desde que seja mantida no nível que nós queremos manter, sempre um nível elevado de debate, um nível cultural. Mas é positivo. O senhor se perfila com alguma dessas candidatas? Naturalmente, porque, como eu falei agora há pouco, a neutralidade não é muito eu não quero ir para os piores lugares do inferno. Mas eu espero que o que é importante... Vamos fazer o debate aqui das candidatas. Exato, ótimo. Vamos trazê-las aqui. Mas o que é importante é que um dos princípios que está em discussão é o seguinte: a academia não é um grêmio literário, não é uma associação literária, é uma academia. E como todas as academias, o fio condutor é uma certa tradicionalidade, porque senão deixa de... Algumas instituições, entre as quais as academias, têm que manter o ritual da tradição, você tem que ter a habilidade de estar um pé à frente, antenado com as coisas do momento, mas tem que respeitar a tradição, o passado e o negócio. Então, um dos debates que vai se dar dentro dos acadêmicos vai ser, e eu espero que essa visão lúcida de respeito e à memória dos antepassados, de um Barnabé de Mesquita, de um Lenine Campos Povos e tantos outros que passaram pela academia, seja mantida com essa candidatura da Sueli. Agradecemos, então, a sua participação, Sebastião Carlos. Eu que agradeço. Com a certeza que nos encontraremos outras vezes. Agradeço ao Johnny Marco e a você que acompanhou através do O Factual e através da página do esse debate. Nós voltaremos semana que vem, com certeza. Muito obrigado.